O que ninguém contou sobre o vídeo do Felca. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Felca em si, sobre o tema do vídeo do Felca, sobre a assessora do Felca e os envolvimentos políticos dela, sobre o tema do vídeo na política, sobre censura, a milícia digital da esquerda e geopolítica. Eu sou o Diego Pogetti e esse é mais um vídeo do canal. Bom, meus amigos, hoje o tema é muito vasto porque nós temos que analisar o que está acontecendo de diversas perspectivas, porque senão a gente perde muitas informações. E então por isso que eu separei em partes, em tópicos, para que vocês entendam toda a análise que eu vou fazer nesse vídeo, e eu tenho certeza que vão concordar comigo, porque precisa ser muito bem analisado tudo que está viralizando sobre o Felca, sobre o tema do vídeo dele, essa nuvem, cortina de fumaça que começou a surgir recentemente também, por conta dos assuntos envolvendo Magnitsky e tudo mais. Mas enfim, vamos começar pelo primeiro tópico para que vocês possam entender onde é que eu quero chegar. Sobre o Felca, tá? Eu conheço pouco o Felca, mas eu assisto vídeos dele, eu assisto, na verdade, cortes de vídeos do Felca, então eu pego breves opiniões de vídeos do Felca, e eu gosto de muitas coisas que ele fala, gosto de muitos conteúdos que ele posta, quando ele dá opiniões envolvendo questões de sociedade, de comportamentos humanos, de como são muitas relações hoje em dia, então ele também fala abertamente sobre os problemas que ele tem, as perturbações que ele sofre e tudo mais, então é um cara que eu acompanho, mas acompanho pouco, porém tenho alguma breve noção, a gente consegue minimamente fazer uma leitura das pessoas sobre isso. As opiniões que ele tem me parecem bem contundentes e nunca vi ele lacrar, nunca vi ele defendendo muitas pautas de esquerda. E então eu não acredito desde já que o Felca em si como pessoa tenha posicionamentos de esquerda, tá? Posso estar enganado, essa é a minha leitura. E eu não acredito de maneira nenhuma que o Felca fez esse conteúdo com intenções políticas, tá? Me parece tudo muito genuíno o que ele fala, então isso é o que me faz, inclusive, gostar de acompanhar algumas questões sobre eles. Por isso que ele já é o primeiro fator a ser descartado nessa hipótese. Eu acredito, digamos assim, eu acredito na inocência do Felca quanto à questão política do vídeo, porque o tema que ele toca, ainda que possa ter sido pautado para ele de uma forma, são questões que ficam claras que já incomodam ele há muito tempo. Então, precisamos fazer esse disclaimer inicial. Agora, tem algumas questões que é o seguinte. Nós temos o vídeo do Felca, e antes de falar um pouco sobre o vídeo, que eu vou entrar um pouco mais detalhes, eu quero falar sobre a assessora do Felca, porque eu acho que é aí que está, ou pode estar, tá? Então são suposições que podem estar envolvendo essas questões que rapidamente viraram questões políticas, tá? A assessora do Felca, parece que ela excluiu o perfil dela no Twitter, uma vez que acharam conteúdos dela de 2019 defendendo os homens, as pessoas que praticam esta filia, e vocês sabem qual filia eu me refiro, sobre o tema do vídeo, dizendo que não eram criminosos, e sim pessoas com transtornos mentais. Eu não quero entrar nessa discussão agora, porque óbvio que eu discordo dela, mas até para a gente não ficar com um vídeo muito longo nessa questão. E supostamente, tá? Supostamente, a assessora do Felca também teria envolvimentos com a agência Mind. Se vocês não conhecem ou não se recordam de quem é a agência Mind, essa agência é uma das agências mais perversas que existem no Brasil, tá? Ela era da Preta Gil. É uma agência de, digamos assim, de publicidade e propaganda, né, que contrata influencers e faz mediação de anúncios, de parcerias e tudo mais. Essa agência Mind, ela foi responsável, tá? Ela é responsável por formar, né, e ajudar a formar a espécie de milícia digital da esquerda. E uma vez o Whindersson Nunes teve um boato de uma menina que estaria supostamente envolvida com ele e que claramente não estava, né, uma menina, sei lá, se era do interior de não sei onde, uma menina anônima completamente. Esta agência começou a publicar, e essa agência funciona da seguinte forma, só para fechar o caso dessa menina. Começou a repercutir que a menina estava envolvida com ele, muitas suposições, a menina acabou com a própria vida.
por conta das repercussões que começaram a rolar nessas páginas de fofoca, e aí foram atrás e entenderam como funcionava esse esquema. Esta agência Mind, ela contrata influencers, por exemplo, e ela também tem essas parcerias com mais de 50 páginas de fofoca, como Choquei e essas outras páginas que prestam um desserviço, né, à população, mas eu acredito que elas têm o direito de existirem assim mesmo. Essas empresas rapidamente fazem essas divulgações. Então, quando um assunto tem que ser ventilado, a milícia digital da esquerda, né, eles acusam de tudo o que eles fazem. Esta sim é bem estruturada. Com essa agência Mind, ela rapidamente dispara conteúdos para alguns influencers, quais elas contrata, e essas páginas de fofoca ficam ali de pronto para disparar e ventilar estes assuntos rapidamente para que eles tornem assuntos, temas de debate nacional, para que eles fiquem sendo falados e todo mundo preste atenção no que está sendo dito. Então, esta é a estrutura da milícia digital da esquerda. E esta assessora do Fialka teria supostamente alguns já envolvimentos com essa Mind, e aí, uma vez que ela já tem esses posicionamentos bastante controversos sobre a filia em si, que é tratada no vídeo de certa forma, eu acredito que ela sim, tá? Eu acredito, isso é uma suposição, que ela poderia ter a intenção de, sabendo que isto, ela é amiga pessoal do Fialka, ela conhece o Fialka, ela sabe, né, das coisas que o Fialka gosta, desgosta. Então, acredito que a forma como foi abordada no vídeo, nós já vamos entrar nele, pode ter sido sim pautada e induzida por ela, uma vez que fica claro que o Fialka estava lendo um texto pronto ali, que ela com certeza ajudou a preparar, onde em nenhum momento trata os ófilos como criminosos, nem sequer fala muito deles, e ela poderia estar envolvida com a intenção de divulgar este tema, sabendo que o Fialka é o novo Felipe Neto, só que acredito que hoje, neste momento, muito mais poderoso e com um potencial de se tornar muito mais poderoso do que o Felipe Neto, sabendo que ele repercute isso rapidamente, esse assunto já estar, digamos assim, combinado, isso é uma suposição, com a assessora do Fialka, com a Mind e com essas agências e páginas de fofoca que rapidamente se aproveitaram do assunto do Fialka, que é um tema muito relevante, para então politizar rapidamente tudo o que estava sendo feito. Então, isso aqui eu precisava ficar claro porque eu não vi ninguém falando. E nós temos uma questão também que vai além do vídeo, que eu queria falar sobre a psicóloga que é entrevistada, reparem bem, no vídeo do Fialka. A psicóloga, ela foi voluntária numa ONG, prestem atenção, numa ONG do John Hard, que é um empresário canadense, que recebe dinheiro do Fórum Econômico Mundial. E aqui, eu acredito que 90% das pessoas que me seguem sabem dos envolvimentos de Fórum Econômico Mundial e desses instrumentos de financiamento de políticas sobre essas ONGs e agências globais em determinadas pessoas para, né, ascender diversas pautas na sociedade e passarem na política, seja como forma de regulação, financiamentos e tudo mais. Esta menina, que é a psicóloga, também é fundadora de uma ONG chamada Instituto Rizomas, que recebe dinheiro de fundos ESG, né, estas pautas, né, que envolvem woke, Agenda 2030 e tudo mais, recebe dinheiro de fundos da RBR Asset, que é um fundo de investimentos, que tem o Valde Advogados como advogado, né, e que fez parte do governo Alckmin, tá? Esse Valde Advogados, um dos sócios. E o Instituto Rizomas tem parceria com a Ambikira, que é do Armínio Fraga e do Luiz Stuhlberg, que são declarados apoiadores do regime Lula, que são caras do mercado financeiro. Então, percebam que, e depois peguem essas informações que eu falei para vocês e façam vocês a própria pesquisa, que vocês vão rapidamente encontrar estas parcerias, né, esses envolvimentos e financiamentos. Então percebam que ninguém caiu de paraquedas naquele vídeo dele. Esta pessoa não foi lá por acaso, não deu o acaso de ser uma pessoa que é tão envolvida com pautas
ideologicamente ligadas ao governo Lula e esta agenda global de uma elite que também quer a nossa censura, e isso vem ficando claro desde 2020. Então, depois façam essa pesquisa para vocês entenderem e ligarem os pontos disso que eu estou falando. Vamos sobre o tema, né, do vídeo do Felca. Eu concordo com tudo, concordo com absolutamente tudo do que foi falado pelo Felca, porque qualquer pessoa que tem dois neurônios, né, e que consegue entender a diferença entre bem e mal, que não seja uma pessoa pervertida, consegue sim perceber que o que ele fala é muito grave. E nós já sabemos disso há muito tempo, principalmente as pessoas que são mais envolvidas na direita e na política. Então, o que ele fala... Agora vamos analisar de fato o que ele fala no vídeo. Percebam que ele fala sobre os pais, e eu acredito que aí está a responsabilidade principal, porque os pais são os tutores, os pais são os responsáveis pelas crianças. Então, são os pais que decidem o que vão postar dessa criança, que vão expor os seus filhos. Então, eles sim, neste caso, são os principais responsáveis, não são as redes sociais, são os pais. E ele fala do tema da adultização, a qual eu também concordo muito. Eu acho que criança não tem que ter celular, criança não tem que ter acesso à internet. Eu, como pai, não faria isso, porque eu acho que isso é o certo. Eu acho, e nós sabemos, o quanto essas telas e a questão digital prejudica o desenvolvimento das crianças. Só que, isso não dá o direito de querer censurar o que os outros pais vão fazer com seus filhos, e também não nos dá o direito de querer proibir o acesso das crianças à internet com uma lei. E às vezes crianças, como até um menino que viralizou rapidamente, aí fazia vídeos muito engraçados, um menino de 10 anos chamado Arthur Vox, era o perfil dele, ele conseguiu 1 milhão de seguidores em 30 dias. Ele abriu um vídeo e falava uns negócios ali, era uma criança que falava, percebe-se claramente que é um menino com altas habilidades, ele até estudava numa escola especial, porque ele tinha claramente altas habilidades, falar aquilo que ele falava com 10 anos não era uma coisa normal para crianças, né? Mas com conteúdos muito avançados, e até com vídeos engraçados, fazendo piadas com essa questão woke e tudo mais. Era um menino e ali gravava seu vídeo e saía fora. Então, esse tipo de criança também não tem que ser penalizada porque não tem nada a ver. Né? Não é uma criança que está se expondo, não é uma criança que está sendo sexualizada. Então, eu concordo também que talvez não fosse necessário esse tipo de criança estar na internet assim, porque pode ser que haja algum prejuízo, mesmo que seja uma pessoa com uma criança com altas habilidades, mas é uma questão dos pais. Não cabe a nós, não cabe ao governo, não cabe a ninguém censurar. São os pais que decidem. Outro ponto que ele fala, ele ataca muito a rede social. A rede social, eu não sei se vocês sabem, a idade mínima para acessar o Instagram é de 13 anos. Então, percebam que, a partir do momento que há pessoas de 13, crianças de 13, 14 anos, né, na rede social, está aceito, né, é a idade mínima aceitável. Agora, as condutas que essas pessoas vão utilizar, são de responsabilidade dos pais, não da plataforma. A plataforma só está ali permitindo o acesso. Essas crianças podem postar coisas, as políticas de privacidade existem e vão violar, né, vão coibir aquilo que estiver violando as plataformas. Agora, tem questões que às vezes não são ilegais, não são criminosas, mas são completamente imorais, né? Como, por exemplo, a adultização, como, por exemplo, essa exposição das crianças, e aí sim também a questão que é criminosa da sexualização das crianças. Então, não é uma responsabilidade da rede social e não deve ser, né, da rede social, do Instagram, do algoritmo, e sim de quem expõe a criança. Este deve ser responsabilizado. Nós encontramos pessoas e crianças que estão sendo expostas ali nesses vídeos. Beleza, encontra-se o pai, denuncia-se a família e essas são responsáveis. Agora nós não podemos censurar a rede social, que é tudo o que eles querem, proibir, botar acesso facial, CPF, proibir para jovens acessarem a internet. Isso é um absurdo, porque tu também coíbe a parte positiva que isso pode ter se bem utilizado. E ele falou de quem vende e de quem compartilha esse tipo de conteúdo. Percebam que ele falou de quem vende, e é óbvio que é criminoso. Ele falou de quem compartilha, que também é criminoso, mas não falou muito de quem consome o conteúdo.
E por isso que eu acredito que possa ter muito envolvimento da assessoria do Felca, uma vez que ela foi exposta por ter esse tipo de opinião, e ele no vídeo ele não fala absolutamente nada sobre a filia em si e sobre os ófilos, né, que praticam esta filia. E que aí me faz conectar os pontos e parecer que isso foi muito bem pautado para ele, para falar sobre essas outras coisas que também são absurdas e acaba deixando passar a filia em si, que é o grande problema também, e quem a pratica, uma vez que a assessora dele não acredita que são criminosos. Então percebam, liguem os pontos nisso que eu estou falando. Aí a gente observa assim que no tocante à adultização, o vídeo dele é perfeito. Na questão da sexualização, né, dessa criminosa sexualização, né, também ele bate muito bem, só que a relevância do vídeo para a filia em si, ela é pequena. Porque ele fala de quem vende, fala de quem compartilha, mas não fala do crime que comete quem consome, dos interessados, de quem financia, de quem vai atrás, de como funcionam esses mecanismos dessas pessoas que vão atrás. Porque a gente sabe que provavelmente isso também seria censurado, pois isso aí não é de interesse das elites. Vocês, eu não posso falar muito aqui, mas vou falar no meu canal do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou começar a postar material, porque lá eu consigo falar, até que caia lá também. Porém, lá eu vou mostrar quem de fato pratica isto na política. Porque aí a gente entra sobre o tema do vídeo na política. Porque a gente nunca viu a esquerda preocupada com isso. A gente nunca viu a esquerda falar em aumentar as penas para quem comete esta filia. Nunca vimos falar a esquerda, inclusive a esquerda sempre foi contrária ao aumento de penas para os ófilos, certo? Então, o Bolsonaro, em 2013, já falava sobre castração química. A Antônia Fontenelle falou sobre esse mesmo cara no final de 2024. A Damares expôs aquela coisa horrível e que estava, assim, comprovada que acontece na ilha de Marajó. E eu vou falar para vocês no meu canal do Telegram, porque aqui eu não posso falar, sobre as elites que praticam isso e que estão não somente neste país. Vocês têm uma breve demonstração disso no filme O Som da Liberdade, então vocês percebem o destino, né, final, para qual país vão essas crianças, e sobre pessoas muito famosas envolvendo Hollywood, envolvendo celebridades, que sim, são a elite máxima deste crime horroroso, e que são todas conectadas com a esquerda e suas pautas. Então, o vídeo não trata sobre isso, eu acredito que ele seria cancelado, né, derrubado ali, e ele foi rapidamente repercutido, porque eu acredito que ele já estava, o Felca foi utilizado como um cavalo de Troia, sem saber que estava sendo utilizado. Então, utilizaram da inocência dele, de um assunto que já era algo que ele queria expor, que ele já vinha se revoltando contra. Então, eu acredito numa possível, né, combinação de fatos da assessoria dele com esse envolvimento com essas agências, com essas pautas, com essas políticas. Por quê? Aí a gente entra no tema, né, de que eu além de falar sobre o tema na política, essa censura que está ocorrendo, ela é também uma questão geopolítica. Por quê? Nós vivemos hoje, vocês precisam ter noção, que nós estamos vivendo de diversas formas no Brasil e no mundo, uma guerra. E eu não falo aqui uma guerra como figura de linguagem, e sim como uma guerra de fato. Nós estamos vivendo uma guerra híbrida, uma guerra de quinta geração, onde não é mais preciso deslocar uma tropa, aviões e mísseis para um país para prejudicá-lo. Hoje, muitos dos aparatos de guerra são sanções econômicas, são desinformação, são táticas de centenas de anos. Redes sociais, eu acredito que são braços militares, uma vez que dados são algumas das coisas mais valiosas e mais importantes, porque através de redes sociais tu consegue saber como um povo se comporta, com que esse povo se interessa, tu consegue manipular a informação para esse povo. Não por acaso os Estados Unidos, o Trump sempre falou, né, em vender o TikTok para uma empresa americana, ou então proibi-lo de ter acesso
nos Estados Unidos, uma vez que ele é uma empresa, uma rede social do governo chinês, do Partido Comunista Chinês, e que sim utiliza isto para espionagem. Nós temos relatos até de aspirador robô filmando pessoas e coletando informações. Então o conceito de guerra híbrida, de guerra de quinta geração, passa por tudo isso sem sequer precisar disparar uma bomba. E o Trump sabe tão bem disso que ele queria censurar o TikTok porque não tem que deixar o teu inimigo brincar no teu parque de diversões em nenhuma forma, de nenhum jeito. E esse processo que quer regulamentar as redes sociais, a gente sabe hoje que o PT, ele é um proxy da China. E um conceito dessa guerra híbrida, guerra de quinta geração, é também os países operando através de proxies. Os países, os Estados Unidos têm os seus proxies infiltrados em outras nações, assim como a China tem os seus. E o PT é um braço do Partido Comunista Chinês no Brasil, que defende todas as suas pautas para que então a China tenha cada vez mais poder sobre o Brasil contra os Estados Unidos. A guerra também é sobre ver de qual país o Brasil será um proxy, se dos Estados Unidos ou se da China. Então, censurar as redes sociais também é uma intenção do Partido Comunista Chinês, uma vez que ele ganha espaço para as suas redes sociais virem para o Brasil, pegar dados do povo daqui, ganhar mais terreno sobre o Brasil, censurar as redes sociais americanas, desestimulando o consumo delas, ou seja, fazendo com que os Estados Unidos também percam poder sobre o Brasil. E isto também é um conceito de guerra. As coisas não acontecem por acaso. Observem tudo isso que eu falei e para deixar vocês assim com uma possibilidade de tipo, tá, e se essa censura estiver prestes a passar? E se ela passar, o que eu posso fazer? Já existe uma solução que eu não vou explicar para vocês agora neste vídeo, para não ficar muito longo, mas eu vou deixar para vocês disponível o conteúdo no meu Instagram. Está lá no primeiro destaque chamado NosTR. Lá eu explico como nós podemos escapar da censura com uma rede social que não pode ser censurada por país nenhum. Então, meus amigos, observem tudo isso que está acontecendo e entendam que nada acontece por acaso. Um vídeo deste não é plantado por acaso, as pessoas que aparecem no vídeo não estão plantadas lá por acaso, as pessoas que assessoram o youtuber, no caso do Felca, não estão envolvidas com essas outras articulações, instituições, por acaso. E a censura, que também foi pautada neste âmbito de Magnitsky, de tudo que está acontecendo, também não foi por acaso. É importante, e eu vou fazer muito isso aqui nos vídeos do YouTube, conectar alguns pontos, porque eu tenho mais tempo para falar, para que vocês percebam tudo o que está acontecendo de um jeito que ninguém te mostra. Para que então tu possa ligar os pontos, fazer as pesquisas e entender o que está acontecendo e o que de fato querem com cada assunto, quem está por trás de cada pauta e qual o interesse final dessas pessoas. Peço para que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo sobre isso que eu falei no vídeo. Se vocês têm alguma outra curiosidade sobre este assunto, deixem a opinião de vocês sobre o que eu falei. Deixem o like, essa é a forma gratuita que vocês têm de me ajudar a crescer o canal, através do like e do compartilhamento. E assim voltarei para mais vídeos, tá bom? Até mais!